Bem-vindo a mais um Mistério da Meia-Noite e também ao quadro SCP, onde abordamos desde o primeiro até o máximo que conseguimos chegar, e como a maioria quer vídeos diretos sem as classes, então vamos ao primeiro de hoje. E para quem quiser saber as classes é só voltar alguns vídeos atrás, beleza? Agora vamos ao vídeo, SCP-181. O cara mais sortudo do mundo, classe do objeto. Seguro. SCP-181, anteriormente conhecido como Prisioneiro LVD. 8, 7, 4, 6, 5, foi transferido silenciosamente para a Fundação após diversas fraudes contra a Comissão de Jogos de Nevada. Inicialmente, ele foi designado como funcionário de classe D e utilizado em experimentos com objetos anômalos extremamente perigosos. O que chamou a atenção dos pesquisadores foi a sobrevivência improvável de SCP-181 em situações fatais. Em testes iniciais, ele escapou ileso de confrontos com entidades classificadas como Keter, onde qualquer outro humano teria sido morto em segundos. Por exemplo, no contato com SCP-75, uma criatura hostil e de reflexos sobre-humanos, SCP-181 conseguiu desviar de 3 ataques diretos antes que a equipe de contenção congelasse o objeto novamente. Em seguida, sobreviveu a interações prolongadas com SCP-82, outro experimento de risco extremo. Intrigado, o Dr. Dados Expurgados iniciou uma bateria de testes estatísticos. Os resultados foram anormais. 50 vezes seguidas acertando cara em uma moeda. Sequências improváveis em dados. Retirar todas as 13 cartas de copas de um baralho comum. E até replicar obras de arte consagradas em diferentes métodos criativos. Algo impossível para alguém sem treinamento prévio. Esses experimentos levaram à hipótese de que SCP-181 altera as probabilidades ao seu redor, tornando eventos improváveis cada vez mais prováveis quando está envolvido. Entretanto, descobriu-se que se as chances de um evento forem completamente removidas, a influência de SCP-181 deixa de funcionar. Graças a esse padrão, esse cara foi oficialmente reclassificado como SCP-181 e poupado da rotina mensal de execução de classe D. Muita sorte, não é? SCP-182. O Andarilho da Mente, classe do objeto. Euclídeo. SCP-182 é um homem caucasiano, de estatura mediana e aproximadamente 45 anos de idade. Seu corpo carrega cicatrizes extensas no abdômen e no crânio, adquiridas antes de sua contenção pela Fundação, em 1900 e dados expurgados. Ele é surdo e mudo, mas compensa tais deficiências com uma habilidade anômala e bem única. SCP-182 demonstra a capacidade de entrar passivamente na mente de outros seres vivos, humanos ou animais, e experimentar visão e som através de seus sentidos. Na prática, SCP-182 viaja como um passageiro mental, observando o mundo pelos olhos e ouvidos de quem está próximo, ou seja, ele vê pelos seus olhos e escuta pelas suas orelhas. Essa habilidade, embora inicialmente pareça inofensiva, apresenta efeitos colaterais graves, como a exposição prolongada ao chamado empréstimo sensorial leva, em 97% dos humanos e 100% dos animais testados, ao desenvolvimento de alucinações vívidas. Com o tempo, essa condição evolui inevitavelmente para colapso mental irreversível, acelerado pela proximidade direta de SCP-182. Funcionários que perderam a capacidade de distinguir realidade das alucinações foram todos levados à morte cerebral ou catatonia permanente. Além disso, SCP-182 é capaz de forçar alucinações conscientemente, especialmente em situações de estresse ou coação. Por esse motivo, tópicos como SCP-076A2, SCP-682 ou menções ao passado pessoal de SCP-182 devem ser estritamente evitados, pois provocam reações hostis e perigosas. O alcance natural da habilidade é de 10 metros, permitindo que SCP-182 veja e ouça qualquer criatura viva nesse raio. Ele pode focar em direções específicas até 30 metros, mas não consegue ultrapassar esse limite. Outro aspecto observado é a sua capacidade de projetar pensamentos diretamente na mente daqueles cujos sentidos ele toma emprestado. Essa comunicação telepática, descrita pelos guardas como a voz de uma criança falando dentro da cabeça, é a única forma conhecida de diálogo com o indivíduo. Embora não apresente risco memético direto, a voz de SCP-182 costuma ser integrada às alucinações relatadas pelas cobaias. SCP-183. A teia invisível. Classe do objeto. Euclídeo.
SCP-183 é uma entidade biológica de origem desconhecida e, até o presente momento, completamente invisível. A única evidência concreta de sua presença surge na forma de fios monofilamentares que o organismo produz, fios semelhantes à teia de aranha. Esses fios apresentam características únicas, são extremamente finos, praticamente invisíveis a olho nu. Sua resistência e corte superam qualquer material conhecido, atravessando tecidos moles, ossos e até armaduras com mínima força, tipo uma lâmina, devido à dificuldade de detecção. Representam risco letal para qualquer indivíduo dentro de sua área de contenção. Testes indicam que esses filamentos se assemelham a nanotubos de carbono, mas produzidos de forma orgânica. Eles se manifestam rapidamente, esticando-se entre paredes, teto e chão em padrões caóticos, criando uma rede complexa e mortal, semelhante a uma teia de aranha. O comportamento de caça também remete a aracnídeos. Animais introduzidos na câmara permanecem vivos até que seus movimentos os cortem nas linhas invisíveis. SCP-183 não os ataca diretamente. Em vez disso, consome apenas os fragmentos de carne e órgãos que são decepados pelos fios, aguardando até que a presa morra antes de alimentar-se do restante. Em média, 4 kg de biomassa desaparecem por dia, confirmando o caráter onívoro da entidade. Após algumas horas, os fios individuais perdem sua tensão e caem no solo, onde são reciclados pelo próprio SCP-183 como fonte de nutrientes. Curiosamente, o processo de produção não é silencioso. Quando novos fios são estendidos, SCP-183 gera uma melodia distinta, complexa e harmônica, baseada na escala pentatônica. Pesquisadores levantaram a hipótese de que isso seria um método para atrair presas, dada sua semelhança com sons naturais e relaxantes. Contudo, tentativas de reproduzir a música em testes não provocaram reação no organismo. Atualmente, a pesquisa com SCP-183 concentra-se em 2 pontos principais: a possibilidade de replicar os fios monofilamentares em laboratório, e o estudo do mecanismo responsável pela invisibilidade da entidade. SCP-184. O arquiteto, classe do objeto. Euclídeo. SCP-184 é um objeto metálico pequeno, em forma de dodecaedro, medindo cerca de 10 centímetros de altura e largura. Parece um item de jogo na minha opinião. Cada uma de suas faces possui um orifício circular no centro, e esferas estão afixadas em todos os vértices. O material que o compõe é desconhecido, mas demonstra propriedades magnéticas intensas, com resistência comparável ao bronze. A verdadeira anomalia de SCP-184 manifesta-se quando ele é introduzido em estruturas fechadas. Após aproximadamente 1 hora, o objeto começa a expandir as dimensões internas da construção, sem alterar em nada ao exterior. O processo segue padrões distintos. Inicialmente, as paredes são simplesmente empurradas para fora, fazendo com que salas cresçam até triplicar suas dimensões originais. Em seguida, SCP-184 passa a criar novas salas, completas com portas, corredores e até móveis, muitas vezes cópias exatas dos já existentes no local. Com o tempo, a expansão degrada-se em formas caóticas e não funcionais, tipo portas no teto, janelas no chão. Livros podem surgir feitos de vidro, ou eletrodomésticos construídos em madeira. Portas podem abrir diretamente para paredes sólidas. Corredores podem se enrolar sobre si mesmos, formando labirintos extensos e impossíveis. Essas alterações continuam de forma indefinida, sempre aumentando o espaço interno, mas sem nunca modificar a aparência externa da estrutura. Casas são os exemplos mais dramáticos, mas o efeito foi registrado até mesmo em objetos menores, como uma simples caixa de papelão. A remoção de SCP-184 não reverte as alterações já feitas, apenas impede que novas expansões ocorram, ou seja, um verdadeiro construtor de labirintos ou casas complexas. SCP-185. O rádio, classe do objeto. Antes era seguro, mas virou euclídeo, após o incidente 185. SCP-185 é um rádio R-105M soviético, modelo utilizado durante a Guerra Fria. Apesar de aparentar ser um aparelho comum, possui um teclado e uma tela LCD grosseiramente anexados ao seu corpo. Em funcionamento normal, o dispositivo recebe transmissões de rádio em diversas frequências, incluindo sinais criptografados. Porém, ao contrário de qualquer equipamento conhecido, SCP-185 é capaz de decodificar instantaneamente as comunicações,
mesmo as de mais alto nível de criptografia, um feito até hoje inexplicável. O verdadeiro efeito anômalo foi descoberto quando pesquisadores inseriram um ano específico no teclado. Imediatamente, o rádio passou a captar transmissões exatamente daquele período histórico. Por exemplo, em um teste inicial, o ano 1939 foi digitado. SCP-185 reproduziu, de forma nítida, o pronunciamento da Neville Chamberlain declarando guerra à Alemanha. Essa função é consistente. O rádio sintoniza comunicações passadas que estavam sendo transmitidas na frequência selecionada, correspondendo ao ano indicado. Ainda há debates internos sobre a possibilidade de inserir datas futuras, devido ao risco de paradoxos temporais. O interior do rádio parece comum, mas a caixa metálica que protege o teclado é composta por um material desconhecido, impossível de cortar ou desmontar. O incidente 185A1, que reclassificou o SCP, foi durante um experimento. Pesquisadores decidiram inserir o ano menos 13,73 bilhões, correspondente ao início estimado do universo. O resultado foi catastrófico. SCP-185 emitiu sinais sonoros de volume impossível de mensurar, semelhantes às emissões de rádio registradas do Sol. Todos os indivíduos a menos de 200 metros morreram por asfixia interna. Os sons romperam capilares nos pulmões, fazendo as vítimas literalmente se afogarem em seu próprio sangue. Sobreviventes mais distantes relataram ter ouvido sons cósmicos, incompreensíveis, como um eco primordial do nascimento do universo. Além disso, as ondas sonoras danificaram gravemente a área de teste e levaram até a neutralização de outro SCP. Curiosamente, SCP-185 não sofreu nenhum dano físico e, após substituição de sua bateria interna, voltou a operar normalmente. SCP-186. A Última Guerra, classe do objeto. Euclídeo. SCP-186 não é um objeto ou criatura, mas sim um local histórico marcado por um confronto anômalo. Entre os dias 24 de julho e 13 de agosto de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, forças do exército imperial alemão entraram em choque com remanescentes de uma divisão russa, nos arredores da cidade de Ruziatin, atual Ucrânia. Esse conflito, mais tarde apelidado de Batalha da Floresta Ruziatin, envolveu o uso de armamentos impossíveis de reproduzir, dotados de efeitos sobrenaturais e letais. O resultado foi a morte ou incapacitação permanente de todas as tropas envolvidas, além de aproximadamente 300 civis que habitavam a região. Esses armamentos são os SCP-186A1. Entre os artefatos resgatados pela contenção inicial, em 1917, constam uma metralhadora modificada, semelhante à Skoda M1909, capaz de induzir crescimentos tumorais rápidos em qualquer organismo vivo, projéteis de morteiro contendo um gás que faz com que células animais se tornem incapazes de cessar suas funções vitais, levando a mortes prolongadas. Arame farpado coberto com um composto alucinógeno desconhecido, capaz de afetar permanentemente o sistema nervoso humano. Restos de um dispositivo incendiário não identificado, responsável por cerca de 34% das vítimas totais. Granadas britânicas número 27, adaptadas com um gás que ultrapassa qualquer máscara de proteção, provocando a sensação constante de estar em chamas. Cartuchos de rifle francês contendo o osso humano em pó, em vez de pólvora. Finalidade ainda desconhecida. Registros sugerem que o destacamento alemão envolvido na batalha estava sob comando de um conselheiro húngaro chamado Matthias Nemes. Do lado russo, encontrava-se o cientista francês Dr. Jean Duran. Ambos teriam desenvolvido e produzido em pequena escala as armas anômalas usadas em Ruziatin, cada um ao lado de uma frente oposta do conflito. Acredita-se que a batalha não foi um simples confronto militar, mas sim um campo de testes anômalo, no qual duas mentes brilhantes colocaram suas criações contra centenas de soldados, e contra a própria humanidade. E a princípio de curiosidade, o site oficial da Fundação, sobre o SCP-186 foi apagado, e está assim: SCP-187. Visão dupla, classe do objeto. Seguro. SCP-187 é uma mulher caucasiana, aparentando cerca de 20 anos de idade. Sua altura registrada é de 1,80 m, com peso aproximado de 40 kg. O sujeito apresenta sinais graves de desnutrição e atualmente se recusa a ingerir qualquer tipo de alimento fornecido,
necessitando de alimentação e hidratação intravenosa. A anomalia de SCP-187 consiste em uma forma única de precognição. A entidade enxerga qualquer objeto ou indivíduo em dois estados simultâneos. Como eles são no presente, e como serão em seu estado futuro. Mudanças pequenas não são percebidas, apenas transformações consideradas drásticas. Durante testes, SCP-187 demonstrou incapacidade em prever alterações sutis, como a troca de roupas de funcionários classe D. Porém, ao ser exposta a um grupo de 5 classe D e questionada sobre qual deles seria baleado, a entidade foi capaz de identificar o indivíduo corretamente em 100% dos casos. SCP-187 não prevê eventos futuros de forma independente. Sua habilidade só se manifesta no que está sendo observado diretamente. Esse fenômeno gerou resultados inesperados. Em testes de Q1, padronizados, SCP-187 alcançou o score máximo possível, superior a 300 pontos. Contudo, em entrevistas, o intelecto demonstrado era comum, sem indícios de superinteligência. Ao ser questionada, SCP-187 relatou que não sabia as respostas, apenas via os testes preenchidos com antecedência, pelas próprias mãos, quando submetida a um exame digital, onde não havia interferência direta no futuro de sua escrita. Seu Q1 real foi medido em 97 pontos, levemente abaixo da média. O mesmo padrão ocorre em todos os testes escritos. A entidade visualiza as respostas que irá registrar. Esse processo levanta hipóteses sobre um paradoxo ontológico. Informações injetadas no presente vindas do futuro, cuja origem permanece desconhecida. A condição de SCP-187 resulta em danos psicológicos contínuos. Quando em contato com indivíduos prestes a morrer, ela os percebe simultaneamente como vivos e mortos. Em alguns casos, como cadáveres em decomposição, dependendo da proximidade temporal de sua morte. Essa sobreposição de realidades causa sofrimento extremo, exigindo intervenção farmacológica para manter a lucidez da entidade. A recusa em se alimentar também é consequência direta de sua anomalia. SCP-187 enxerga pratos de comida como fezes, resíduos semidigeridos, e copos de água como recipientes cheios de urina. Isso compromete severamente sua saúde física, tornando obrigatória a alimentação intravenosa. Para evitar agravamento de sua condição, SCP-187 deve ser vendada durante os períodos de refeição intravenosa. As sessões não devem ultrapassar 15 minutos de duração, e precisam ocorrer em locais onde a entidade não tenha previsto alterações significativas. A morte de SCP-187 teria impacto direto nos protocolos de planejamento de médio prazo da Fundação. Sua preservação é considerada de alta prioridade. Bom, esse SCP é um pouco confuso, mas em poucas palavras, é como se ela visse o presente e o futuro ao mesmo tempo. SCP-188. O artesão, classe do objeto. Seguro. SCP-188 consiste em um volume cilíndrico de irídio, pesando 181,43 gramas, com 2,56 centímetros de comprimento e raio de 1 centímetro. Quimicamente e fisicamente, o objeto não apresenta características fora do comum quando comparado ao irídio padrão. Sua atual forma cilíndrica não é original, mas foi moldada para facilitar manipulação e armazenamento experimental. A verdadeira anomalia de SCP-188 reside em seu efeito regional, que influencia diretamente o ambiente ao seu redor. Esse efeito provoca mudanças discretas, complexas e estruturadas, como arranhões, agrupamentos de poeira, ou formações ambientais sutis. Inicialmente, quando contido pela Fundação, o objeto produzia padrões fractais. Com o tempo, os efeitos evoluíram, gerando espirais, fluxos e até formas biológicas raras, sempre mantendo alta complexidade. O efeito regional se estende até aproximadamente 4.000 metros quadrados ao redor do objeto. Tentativas de neutralização, incluindo colocação em gaiola de Faraday, dispositivos de contenção de radiação, pulverização e fusão do metal, falharam em reduzir ou interromper o efeito. Propostas atuais incluem vaporizar o objeto e condensar pequenas porções, mas ainda estão em fase experimental. SCP-188 foi inicialmente observado por uma organização predecessora da Fundação. Em 1920, dados expurgados, em uma propriedade rural de Indiana, o objeto foi visto formando figuras circulares parcialmente submersas no solo, aparentemente reorganizando os caules de trigo próximos. Nenhum padrão imediato era discernível,
e todos os esforços para conter o efeito falharam. Tentativas com barreiras físicas, concreto, chumbo, materiais rígidos, não diminuíram a área de influência. Mesmo medidas sofisticadas, como revestimentos com diamante, foram apenas propostas teóricas. Mais tarde, quando a organização predecessora se fundiu à Fundação SCP, o objeto foi classificado como SCP-188 e colocado sob contenção segura. Tentativas de correlacionar o efeito de SCP-188 com a popularidade dos círculos de colheita não demonstraram relação significativa. A Fundação considera qualquer semelhança coincidental, devido à ausência de perigo imediato. Medidas extremas ou exposições a outros SCP são desencorajadas. Pesquisas continuam com foco em analisar padrões e consistência estatística das alterações ambientais provocadas pelo objeto. Esse é um daqueles bem complexos, que talvez precise de cada vez mais estudos. SCP-189. Parasita capilar, classe do objeto. Seguro. Esse é muito nojento. O SCP-189 é uma espécie de lombriga parasita capaz de infectar qualquer mamífero. A infecção ocorre principalmente por contato direto com bolsas de ovos, cujas superfícies são cobertas por ganchos microscópicos que aderem à pele do hospedeiro. A presença de sebo desencadeia a eclosão das larvas, que imediatamente buscam folículos capilares próximos para penetrar. Uma vez dentro do folículo, a larva se fixa na base da papila e se alimenta dos capilares que nutrem o cabelo. Ao longo de 2 ou 3 dias, o organismo atinge a maturidade e se desprende parcialmente, envolvendo quase totalmente a papila e a matriz capilar. Adultos de SCP-189 crescem em comprimento, formando uma cauda que incorpora pigmentos e queratina do hospedeiro, tornando-se visualmente distinguível de cabelo natural, exceto sob inspeção microscópica. Em alguns casos, a cauda pode se mover de forma autônoma, flexionando, enrolando ou chicoteando, geralmente em resposta a estímulos táteis, embora a razão desse comportamento permaneça desconhecida. SCP-189 é hermafrodita, ou seja, tem os 2 órgãos reprodutivos localizados na cabeça que envolve a papila. Ovos fertilizados são armazenados em bolsas que se estendem pela cauda, desenvolvendo ganchos microscópicos que facilitam a infecção de novos hospedeiros. A principal forma de disseminação é a liberação das bolsas de ovos em contato com a pele de um hospedeiro adequado. A cauda pode ser cortada ou quebrada, mas se mantida em condições adequadas, se regenera em um novo indivíduo. A morte ou remoção do folículo hospedeiro provoca a morte do parasita adulto em 1 a 6 horas. Ovos maduros, entretanto, podem permanecer viáveis por até dados expurgados anos, mantendo o risco de infestação mesmo após a morte do adulto. Quando o hospedeiro morre, espécimes sobreviventes podem continuar a se alimentar, mas a decomposição corporal eventual mata os parasitas remanescentes. SCP-189 apresenta alta adaptabilidade e persistência, tornando o controle de infestações especialmente desafiador. Qualquer contato com superfícies potencialmente contaminadas deve ser tratado com precaução máxima, e procedimentos de desinfecção rigorosos devem ser aplicados. O parasita representa uma ameaça contínua à contenção, tanto em indivíduos vivos quanto em cadáveres recentes. SCP-190. Caixa de brinquedos, classe do objeto. Seguro. SCP-190 consiste em uma caixa de madeira entalhada com faixas de ferro, medindo aproximadamente 50 cm por 70 cm por 35 cm. A tampa apresenta uma representação de uma grande tenda de circo, com um painel central aberto mostrando uma figura vestida como mestre de cerimônias. Os lados da caixa exibem gravuras de animais comumente associados a circos, incluindo leões, tigres, ursos, elefantes e cavalos. Observações aceleradas indicam que as figuras se movem lentamente, cerca de 5 minutos por dia, exibindo comportamento não violento e aparentemente lúdico entre si. Tá, mas o que ele pode fazer? E meu amigo, são muitas coisas. SCP-190 produz conteúdos diferentes dependendo da idade do indivíduo que interage com ele. Pessoas com 10 anos ou mais encontram 17 bolas de gude de cores variadas, 2 barras de giz de calçada verde e um baralho de cartas da marca Upcycle. Objetos podem ser manipulados dentro da caixa, mas não podem ser removidos. Interações prolongadas causam desconforto e mal-estar até que a pessoa pare de manipular os itens. Pessoas com menos de 10 anos recebem de 1 a 5 brinquedos ou jogos infantis, incluindo bichos de pelúcia, bolas, ioiôs, bonecas,
blocos e jogos de tabuleiro simples. Objetos podem ser retirados livremente. E normalmente tem temática circense com cores vermelho, dourado e dourado, estrelas ou iniciais HF. Crianças exibem extrema excitação, maior atividade física e comportamento lúdico energizado. Porém, todos os objetos produzidos por SCP-190 podem causar dano físico significativo, independentemente de sua aparência ou composição. Alguns incidentes registrados são: uma bola de borracha listrada, jogada por criança de 8 anos acertou uma pesquisadora júnior que sofreu 2 costelas quebradas, mais parede amassada. Elefante de pelúcia que foi movido por criança de 4 anos, esmagou um pé de um classe D. Jogo de tabuleiro de Big Top, por uma criança de 6 anos jogou cartas e isso resultou em cortes profundos no rosto, mãos e antebraços de um classe D. Kit de palhaço júnior, foi pego por uma criança de 7 anos aplicou maquiagem. Resultou em queimaduras químicas leves e alergia persistente no classe D. Se SCP-190 não for usado por uma criança menor de 10 anos por 29 dias consecutivos, uma música fraca de Calliope pode ser ouvida em um raio de 50 metros. Essa música tem efeito risco cognitivo moderado, atraindo crianças para a caixa. Monitoramento de longo prazo indica que crianças que interagem com SCP-190 têm aproximadamente 4 vezes mais probabilidade de se tornarem performers circenses na vida adulta, seja profissionalmente ou como hobby principal. Fora esse efeito, não há alterações comportamentais estatisticamente significativas detectadas. Ufa, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem seu like para ajudar a gente, e se inscrevam no canal. Obrigado a quem respondeu a enquete e até o próximo vídeo.